menor e mais simples razão pela qual acredito que a mensagem de Josué é simplesmente o fruto que já começamos a ver e testemunhar em todo o mundo. Existem literalmente centenas de novos canais no YouTube compartilhando confirmações da mensagem de Josué. E considerando que a maioria das pessoas que têm esses sonhos e visões não os publica publicamente, provavelmente existem milhares de confirmações independentes em todo o mundo, em vários países, culturas e idiomas. Uma coisa é os crentes receberem confirmações por meio de visões, sonhos e sinais. Mas quando várias crianças inocentes estão tendo sonhos de arrebatamento em setembro, esse é um outro nível de confirmação. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o vídeo do irmão Jason, meus irmãos. O irmão Jason, eu já coloquei testemunhos aqui do irmão Jason, eu coloquei 2, onde ele recebeu confirmação da parte do Senhor do arrebatamento da igreja para setembro, agora nos dias 23 e 24 de setembro, que é festa de trombetas. Só que nesse vídeo aqui, o irmão Jason, ele está defendendo o testemunho de Joshua. O irmão Joshua, que é um irmão africano, ele conta que há 7 anos atrás, em 2018, ele teve uma experiência com Cristo, ele foi até o trono de Cristo, arrebatado, e Cristo falou para ele que nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, 7 anos depois, ele iria arrebatar a igreja dele. E depois que o Joshua contou esse testemunho, muitos irmãos, inclusive eu, nós tiramos prova com Deus, nós testamos os espíritos, nós jejuamos, perguntamos para Deus, e Deus ele tem confirmado, irmãos. É isso daqui que deixa a gente muito feliz quanto a esse testemunho, porque nós não estamos testemunhando a favor de Joshua, nós estamos também contando o nosso testemunho. E o irmão Jason, ele defende aqui o testemunho de Joshua e fala também que o inimigo, irmãos, ele não iria causar tudo isso na igreja. Por quê? Porque muitas pessoas depois desse testemunho tiram prova com Deus, recebem confirmação e acaba aqui por pôr sua casa em ordem, por se consertar. Então o inimigo ele não tem interesse em causar ali um avivamento da igreja, um despertamento da igreja para a igreja se consertar, irmãos. Muito pelo contrário, o inimigo quer levar o maior número de pessoas possíveis para ele para o inferno, e não para o céu, e não para o preparamento para subir no arrebatamento, para as bodas do Cordeiro. E o irmão Jason, ele pontuou aqui uma coisa muito interessante. Tem muitas crianças também, irmãos, que sonharam com Cristo, que viram a Cristo e que receberam de Cristo que tudo vai começar em setembro. O arrebatamento, a grande tribulação, tudo começa no mês de setembro. E fala também que a festa de trombetas precisa ser cumprido. Ele defende que o Joshua não está vendendo livro, não está criando a própria rede social para poder ganhar dinheiro, seguidores com isso. Então ele defende aqui Joshua, o testemunho de Joshua, de uma forma muito correta, irmãos. Realmente o irmão Joshua ele contou esse testemunho, depois muitas pessoas, inclusive eu, nos levamos até Deus, jejuamos, perguntamos, orando e recebemos confirmações da parte do Senhor. Então não tem o porquê, irmãos, da gente não crer, da gente não se preparar. Então nós estamos naquele momento que o grito da meia-noite já foi dado. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Nós temos que estar vigilantes e espertos, irmãos, porque a qualquer momento o noivo vem aí. A gente tem que ter azeite nas nossas lamparinas, orar o tempo todo, ler a palavra, louvar a Deus com o máximo de fé possível, exaltar a Deus, porque a qualquer momento o noivo está chegando e quem estiver preparado, vigilante, vai entrar nesse casamento e depois não vai ter uma segunda oportunidade. Na era da graça, o arrebatamento é um só. Depois do arrebatamento, fecha-se a porta da graça. Vamos estar vendo esse vídeo aqui e que Deus abençoe a todos. Olá, eu só queria vir aqui e compartilhar outra palavra de encorajamento, algo para reflexão. E eu tenho pensado muito sobre como pode ser mais difícil para mim não acreditar no irmão Joshua e em seu testemunho do que realmente acreditar. A Bíblia nos diz para sermos prudentes como as serpentes e gentis como as pombas. Isso está em Mateus 10:16 da manhã. Então, quando consideramos o testemunho de Joshua e como ele está declarando que a recuperação,
O Harpazo vai acontecer nesta festa das trombetas. Temos que testar sua mensagem. Precisamos testar sua mensagem e profecia por meio da palavra de Deus. E minha conclusão sobre Joshua e seu testemunho depois de ouvi-lo várias vezes é que ele está mentindo. Ele foi enganado, ou ele é realmente um irmão em Cristo e está compartilhando a verdade. E precisamos discernir entre essas coisas. Então, a primeira opção, de que ele está mentindo intencionalmente para nós, para mim não faz sentido algum. Na Bíblia, os falsos profetas eram frequentemente o que poderíamos chamar de pregadores da prosperidade ou profetas egoístas que pregavam paz e segurança enquanto tinham algum ganho pessoal, seja reputação, dinheiro ou influência em jogo. Não há razão para que um sujeito da África do Sul que não tem reputação se colocasse na posição em que se encontra atualmente. Atualmente, ele não tira nada da mensagem que transmitiu, a não ser ridicularizado e ridicularizado, que é o que realmente vemos acontecendo. Ele não tem um livro para promover. Ele não ganha dinheiro com essas entrevistas. Ele escolhe voluntariamente não se promover em sua própria plataforma. E o que ele faz? Ele sai 3 meses antes de uma data em que ele diz que o arrebatamento vai acontecer porque o Senhor apareceu a ele. Se ele quisesse um momento de fama, ele ganha 3 meses. Se ele realmente estiver mentindo, isso significa que ele sabe muito bem que as datas não vão passar. E então o que vai acontecer como resultado é que ele realmente vai parecer um total rejeitado e uma pessoa louca sem reconhecimento futuro de ninguém ou de lugar nenhum. Para mim, é por isso que está muito claro que ele não está se esforçando para enganar ou mentir intencionalmente dessa forma para ganho zero. Então a outra opção é: Josué foi enganado? Josué foi acusado por seus céticos de ser um adivinho ou foi enganado por um anjo de luz? Isso me lembra dos fariseus quando acusaram Jesus. E não estou dizendo que Josué é Jesus. Estou apenas dizendo que eles o acusaram de ter um demônio por causa de suas afirmações ousadas. Podemos ver no passado que houve muitas pessoas chamadas de proféticas e datas que vieram e se foram. Então, uma pergunta justa é: por que a mensagem de Josué seria diferente? Uma maneira é comparar outras crenças e outras religiões falsas, como o mormonismo, com Joseph Smith e as Testemunhas de Jeová, cada uma delas cujos líderes alegavam revelações de Deus ou um anjo que havia definido datas para a vinda do Senhor. Mas antes disso, devo dizer que Joshua foi comparado a alguém chamado Edgar C. Whisenant, que foi um ex-engenheiro da NASA que escreveu 88 razões pelas quais o arrebatamento acontecerá em 1988. Este Edgar vendeu aproximadamente 4,5 milhões de cópias, gerando cerca de US 22,5 milhões de dólares a cerca de US 5 dólares por cópia. Quando suas previsões falharam, ele revisou a data para 1989 e depois foi para 1993 e depois 1994, obviamente sem sucesso. Edgar continuou a fazer previsões, estabelecendo data após data em que as anteriores não se cumpriram. E minha pergunta é: isso se assemelha a Joshua e sua mensagem? Joseph Smith, o mormonismo da década de 1830 afirmava que um anjo lhe deu uma nova revelação, produzindo o livro de Mórmon, que é considerado quase mais autoritário do que a Bíblia na prática. Os ensinamentos de Smith desviam o foco de Cristo para doutrinas criadas pelo homem, uma das quais entre centenas é que os homens podem ser deuses em seus próprios mundos. Smith era um ex-maçom que frequentemente tinha problemas com a lei e morreu literalmente morrendo com um estrondo depois de pular da janela de uma prisão e atirar e matar um policial. Hoje, a Igreja Sud vale mais de US 100 bilhões de dólares. Isso soa semelhante a Joshua e sua mensagem? Por fim, a Sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, fundadas em 1800, previram a segunda vinda de Cristo várias vezes em 1914, 1925 e 1975, todas as quais falharam. Sua teologia nega a plena divindade de Cristo e a natureza eterna da Trindade, substituindo a fé em Cristo por estrita lealdade organizacional. A sociedade controla bilhões em propriedades e riquezas globais. A liderança prosperou em cima do controle e da autoridade em vez de direcionar as pessoas diretamente para Cristo. Então, agora, se dermos um passo para trás e olharmos para todos esses exemplos, é bem óbvio que esses movimentos foram motivados pela ambição humana, falsas visões e enganos, e regras e autoridade criadas pelo homem, o que novamente contrasta fortemente com Josué, que não tem seguidores, dinheiro ou ganho, e direciona as pessoas somente para Jesus, o Evangelho e seu breve retorno, algo pelo qual todos nós deveríamos ansiar.
A terceira possibilidade é que Josué esteja realmente dizendo a verdade, e é por isso que acredito que ele esteja. A maior e mais simples razão pela qual acredito que a mensagem de Josué é simplesmente o fruto que já começamos a ver e testemunhar em todo o mundo. Existem literalmente centenas de novos canais no YouTube compartilhando confirmações da mensagem de Josué, e considerando que a maioria das pessoas que têm esses sonhos e visões não os publica publicamente, provavelmente existem milhares de confirmações independentes em todo o mundo, em vários países, culturas e idiomas. Uma coisa é os crentes receberem confirmações por meio de visões, sonhos e sinais. Mas quando várias crianças inocentes estão tendo sonhos de arrebatamento em setembro, esse é um outro nível de confirmação. Outra grande confirmação veio de Michael, do canal do YouTube Medic for Christ, em conexão com o testemunho de Joshua. Joshua diz que a tribulação do arrebatamento começa na festa das trombetas, em 23 de setembro de 2025, e que o retorno do Senhor será após uma tribulação de 7 anos no dia da expiação, em 15 de setembro de 2032. As escrituras dão uma contagem de dias para as duas metades do período de 7 anos, 1260 dias para a primeira metade, encontrados em Apocalipse 11 para 3, e 1290 dias para a segunda metade, encontrados em Daniel meio-dia e 11. Michael, que foi guiado pelo Espírito e confiou no testemunho de Joshua, somou esses dois números e chegou a 2550 dias. E então ele contou para frente a partir de 23 de setembro, e o resultado foi exatamente em 15 de setembro de 2032. Uma correspondência perfeita de 2550 dias entre as duas festas designadas. Este é um alinhamento incrível, e é difícil ignorar essa confirmação quando se trata da linha do tempo de Josué. Na minha própria vida, o testemunho de Josué me impulsionou mais profundamente na palavra de Deus e me deu uma fome pelo Senhor e por seu retorno como nunca antes. Na internet, podemos ver tangivelmente que as pessoas em todo o mundo estão se aprofundando em oração, e Deus está abrindo seus olhos para ver a temporada profética em que estamos, a última geração da folha de figueira, e que Ele está pronto em breve para buscar sua noiva para o banquete mais incrível que poderíamos imaginar. O entusiasmo de pessoas que antes não sabiam nada sobre o arrebatamento e agora estão fazendo declarações por meio de visões e sonhos é incrível. Há claramente uma fome pelo retorno de Cristo como nunca antes, ou pelo menos pelo que tenho visto. E o que é surpreendente é que muitas pessoas que zombavam e eram céticas estão ansiosas e observando, e estão até mesmo fazendo suas próprias confirmações por causa dos sonhos e sinais que o Senhor está mostrando a elas. O Senhor está ignorando o intelecto humano e até mesmo fazendo com que os céticos reconsiderem seus sistemas de crenças e esquetologia. Minha pergunta é: Satanás inspiraria isso? O plano do inimigo seria tornar a igreja mais devota e faminta por Jesus, levantando-se com ousadia, em um só acordo e em uma só voz, todos ansiando por sua aparição. Isso faz algum sentido? Um reino dividido contra si mesmo pode permanecer de pé? A mensagem de Josué se tornou uma linha divisória, uma linha entre aqueles que estão esperando ansiosamente por Cristo com fé infantil e aqueles que zombam e duvidam. Quem acreditará que este é o momento de nossa partida? E quem zombará? Ovelhas e cabras, trigo e lágrimas, comendo, bebendo e casando como nos dias de Noé, pouco antes do dilúvio. Agora que a palavra de Josué foi divulgada, ela chegou aos ouvidos de homens e mulheres em todo o mundo. Eles abrirão seus corações para considerar a mensagem? Parece-me que esta é a linha divisória final ou a oportunidade final de pular na arca e dar o clamor final da meia-noite. Mateus 25:6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam e encontrem-se com ele. Aspas, Josué recebeu essa palavra sobre o nosso êxodo em 2018. E, claro, ele não a divulgara até agora. O Senhor revelou que este ano, em janeiro de 2025, seria o momento de começar a gritar essa mensagem aos quatro ventos. Você consegue imaginar dizer às pessoas antes da Covid que elas teriam que esperar mais 8 anos antes do retorno de Cristo? Quantas pessoas teriam adormecido novamente? Quantas pessoas teriam assistido por um tempo e depois desistido? Em Atos 5:38 da manhã menos 39, Gálatas, um respeitado fariseu e mestre da lei, falou ao Sinédrio, o conselho governante judaico, a respeito dos apóstolos. Ele disse: Afastem-se desses homens e deixem-nos em paz, pois se esse plano ou essa obra é de homens, fracassará. Mas, se é de Deus, vocês não poderão desfazê-la, para que não sejam achados lutando contra Deus.
Vamos esperar ansiosamente, como as Escrituras instruí, pela festa das trombetas deste ano, e estamos a apenas uma semana de distância. Somos literalmente ordenados a esperar muito. E ainda assim os cristãos estão zombando de outros cristãos que estão observando e esperando. Isso é triste. E ainda assim devemos orar para que essas pessoas tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Do jeito que vejo, a palavra de Josué é uma linha divisória para esta geração. Ele não falou para ganho pessoal, mas o fruto de suas palavras despertou uma fome por Cristo e seu retorno como nunca vimos antes. Verdadeiramente, o corpo de Cristo se levantou com ousadia, unido em um acordo com o mesmo Espírito, confirmando os tempos e as estações em que nascemos e vivemos. Vamos nos levantar com fé e permitir que nossos corações e nossas lâmpadas continuem brilhando intensamente enquanto esperamos com alegria por sua gloriosa aparição. Obrigado por ouvir. Cuidem-se e que Deus os abençoe.